impacto da Bíblia de Gutenberg, impressa em tipografia, revolucionou a história do homem. Mais de 5 séculos depois, o homem moderno está gerando uma nova revolução. As tecnologias de informática se fundem às telecomunicações. Computadores, telefones e televisores começam a se tornar uma coisa só. A nova era da informação mostra sua cara. Rádio, jornal, revista, TV, nunca mais serão os mesmos. Meio e Mensagem e Revista Veja apresentam o futuro das mídias, a nova era da comunicação. Bem-vindo a este admirável mundo novo. A nova era da comunicação já começou. Interatividade, redes, novas mídias. O que muda na televisão, rádio, jornais e revistas. A informação no centro de tudo, alterando relações de trabalho, de consumo, de lazer. O comportamento do consumidor no meio de tantas mudanças e novas opções. Especialistas e profissionais de comunicação ajudam a desatar o nó e mostram o caminho para quem quer sobreviver nessa guerra e vencer esse desafio. O futuro é agora. Rádio, jornal ou TV? Essa redação eletrônica é tudo isso e muito mais. Aqui funciona a Bloomberg Financial Markets, uma empresa multimídia com sede em Nova York, onde o futuro já faz parte do dia a dia. São 300 jornalistas e editores produzindo informação para o exigente público de empresas e mercado financeiro. Notícias, dados e análises são distribuídos por estações de rádio, TV ou diretamente para os assinantes. A transmissão é online, uma ligação direta com mais de 41 mil terminais espalhados pelo mundo. E as informações chegam do jeito que o assinante preferir. But again, this is going out right now live all over the country. It's carried directly to homes, it's carried to some cable systems carriers, some broadcast channels carriers at different times of the day. Our goal is to be 24 hours. This is a project that we're working on with GM and Hughes. It's called DirecTV. As you can see here, all right, all on the bottom of the screen, you're looking at a stock ticker of the S&P 500. On this side, we have a live anchor with a headline package, in addition to showing commercials, and there's some of you in the background, because she's live right over there in that corner over there. All right, she's reading. Now, a lot of the people who do radio also double as anchors in this setting. They come on and they do about a half an hour. The script for this is written downstairs. The print people, they have a dedicated staff who writes a script. Her job is to sit over there and read, but also to work the teleprompter, and also to cue the graphic. A redação da Bloomberg é só o começo. A informática, aliada aos meios de comunicação, permitiu aqui a geração de um novo negócio, a criação de uma nova mídia. As novas tecnologias serão capazes de fazer muito mais daqui para frente. Qual o caminho que leva ao futuro das mídias? Os sinais apontam para muitas direções. A grande viagem começa pela superrodovia da informação. Grandes companhias telefônicas, empresas de informática e a indústria da informação e do entretenimento se fundem para criar novos negócios nas comunicações. Com o apoio do governo, uma gigantesca rede de cabos de fibra ótica começa a interligar os lares dos americanos. Conectada a supercomputadores, essa rede irá transmitir imagens, sons e dados em altíssima velocidade. Como tudo isso irá funcionar, é motivo de muita pesquisa nos laboratórios. Mas alguns serviços já começam a ser testados na prática. Na TV, a palavra de ordem é a interatividade. A televisão que conhecemos hoje, com canais transmitindo filmes, shows, esporte e informação, aliada aos recursos do computador, como a agilidade e a capacidade de memória. Tudo isso conectado ao cabo telefônico. Assim deve ser a TV do futuro. Um aparelho que vai receber todo tipo de sinais, como textos, games, dados e transmitir suas próprias mensagens.
the most significant thing that's going to happen, and no one knows exactly what's going to happen, but the most significant thing is that computer technology, processing, speed, and memory, all those computer technologies are going to be part of the television experience. So the television will have more of a capacity to remember what you've done, what your habits were. The television is going to have more of a capacity to handle multiple streams of information, video, text, different types of shows at the same time. So things that you kind of take for granted, like screen within a screen and things like that are on like high-end televisions right now, well, you're going to be able to juggle the 7 different camera angles, you know, at a stadium or something like that. Então você vai ter uma série de ferramentas ligadas ao aparelho de televisão. O aparelho de televisão vai comandar a entrada de notícias na sua casa, vai comandar o videocassete, você através dele vai selecionar aquilo que você quer gravar ou quer ver. Ele vai já te trazer uma gama de serviços, do home banking, do serviço de compra, dos classificados. Pela própria televisão você vai ter acesso às informações comerciais e em muitos casos você vai efetuar a compra via o seu controle remoto. O controle remoto vai virar uma peça-chave que poderá acessar os mais diferentes serviços. Nessa experiência, a família pode trazer a comida até em casa. E quando o assunto é dinheiro, o banco entra na tela e, sem sair da poltrona, confere-se o saldo ou transfere-se valores. Mas televisão também serve para divertir. Que tal escolher um filme para assistir na hora que você quiser? Num leque cada vez maior de opções, o telespectador ou usuário dessa nova tecnologia poderá exercer plenamente seu sagrado direito de escolha. Porque ele, na realidade, vai ser o editor, né? Na medida que ele tem 50, 100 canais na sua casa, ele edita. E se a gente não tiver qualidade para oferecer para esse cara, eu acho que ele passa batido. Ele passa batido e vai para um canal fechado qualquer que tenha coisas melhores a oferecer. Por isso, colocar produtos no ar de melhor qualidade deve ser, na minha maneira de ver, o segredo de você fazê-lo segurar no seu canal. Porque ele é o rei e senhor da ilha de edição, ele está editando para ele mesmo, né? Com tantas opções de canais, programas, jogos, informação, será que o espectador irá se interessar por publicidade? Irá se interessar por publicidade? A diversidade de canais pode parecer um dificultador para a publicidade. Ao contrário, ele é a grande alavanca, ele é o grande estimulador. Se eu for fabricante de um equipamento de ginástica, eu quero anunciar num canal de esportes e, obviamente, numa programação de ginástica. E, se possível, eu ainda quero merchandising lá dentro. Enjoyed a generous portion of chicken with a choice of side dishes plus all-you-can-eat sauce and coleslaw. To order, press F4. A forma vai ter que ser completamente diferente. Isso abre, inclusive, espaço para um outro tipo de comercial que está sendo muito comentado no exterior, que é uma coisa chamada infomercial, que é um comercial informativo e que está transformando aquele aspecto da criatividade pela criatividade, o engraçado pelo engraçado, para um comercial de uma longa duração, em alguns casos ultrapassando 5 minutos, 15 minutos, onde o telespectador tem interesse em acompanhar o produto com profundidade e no qual ele, inclusive, participa de maneira interativa. A interatividade que já deu certo está acontecendo nos serviços de home shopping. São programas e canais exclusivos de venda direta ao telespectador. Só nos Estados Unidos, esse negócio pode faturar em 94 3 bilhões de dólares. A surprising number of people that are willing to sit there and just watch silly programming for plastic jewelry and stuff, but it's also going to increasingly be the advertising process is going to start to be altered. So what you see now with infomercials, it's very tacky and sort of ineffective, is also the beginning of advertising becoming programming, becoming information. As novas tecnologias já criaram o shopping virtual, onde é possível fazer compras sem cansar as pernas. As agências de turismo também entraram nesse negócio e permitem ao cliente viajar sem sair do lugar. Na tela, ele confere com antecedência as imagens dos hotéis e os lugares que poderá visitar numa viagem de verdade. São novas possibilidades de negócio no mercado que não tem limites para crescer. Quem quiser vencer, precisa criar e agir desde já.
if an agency sits back and says, I produce ads, traditional ads only, television, radio, and newspaper, those are the agencies that are going to be going to lose revenue and lose business, may not lose accounts, but lose projects on accounts that go to other splinter areas where people want to move into the new communication area. And if they don't catch up, they will wind up, being cut out of the loop totally. Se o mídia e o anunciante, o veículo, fizerem direitinho o presente, acompanhando o que está acontecendo em termos de tendência, em termos de evolução, a gente vai amadurecer junto, senão vai ter um choque maluco a qualquer momento, porque o telespectador pode não estar preparado para esse choque, ou o anunciante, ou o próprio veículo. Papel, impressão, distribuição. As maiores despesas das revistas podem virar coisa do passado. Mesmo que muita gente defenda que o papel nunca vai acabar, o futuro das revistas eletrônicas já começou. Só nos Estados Unidos, mais de 150 publicações chegam até a casa dos assinantes na mesma hora do fechamento. É o serviço online, a transmissão direta entre a redação e o computador doméstico através de redes e linhas telefônicas. Um sistema que está revolucionando a rotina das redações e dos leitores. In the future, I think we're pretty convinced that readers readers will not be passive recipients of the news. They will want to be participants. They will want to have their say. They will want to challenge us. They will want to disseminate news on their own. And what we're trying to do is give them a forum to do that. Entre as grandes revistas americanas, a Time, do conglomerado Time Warner, saiu na frente. E há mais de um ano já pode ser lida na tela por qualquer um dos 5 milhões de usuários dos serviços online. Como numa ligação telefônica, a revista e seus leitores podem agora conversar. In the old days, you'd get your magazine on Monday, you'd read an article, you'd like it or dislike it, or you'd want to comment on it, so you'd sit down at a typewriter, you type a letter, you send it into the editor, and hope that it appears. Now, you can read the magazine, then you can log on to the computer, and you can send a letter to the editor electronically, or you can go into the message board here and post your opinion, and see other readers and Time journalists commenting on your opinion. So we get these very spirited, lively dialogues going back and forth among our writers and readers. So it really sort of breaks down that wall that's always existed between journalists and the people we write for. No Brasil, quem quiser fazer uma ponte com o futuro deve desde já informatizar todos os sistemas. Assim, as principais redações do país já começam a entrar na nova era. Nós hoje, a partir de um passado recente, já estamos transformando todas as nossas matérias em bits. Portanto, elas são arquivadas eletronicamente e acessíveis eletronicamente. So there are lots of ways where they can use the electronic access together with the print magazine to complement each other. And nobody today believes that in their lifetime electronic delivery of magazine will replace print. It will complement print, but it won't replace print. Magazines have a lot of reference materials. For example, if you're a food book, you have a lot of recipes and you have a lot of information about nutrition, and you can cull that from the magazines and create a reference work that has more than just transitory time value and create a CD-ROM out of that, for example. Além de enciclopédia multimídia, o próprio CD-ROM também está virando revista. Mas qualquer revolução nessa área terá de levar em conta a principal característica das revistas, a segmentação. Uma tendência que se consolida em quase todos os meios de comunicação. O leitor de revista lê o que ele quer na hora que ele quer. Ninguém mais faz isso, exceto livro, que não é veículo de mídia, e um pouco jornal. Mas o jornal tem uma vida muito mais rápida, a revista não, a revista dura mais. Portanto, essa característica de segmentação que a revista já possui hoje, para mim vai ser a característica mais forte, digamos assim, da segmentação eletrônica.
atividade, os maiores consumidores de papel do mundo também começam a ser distribuídos online. É o caso do mais importante e influente jornal do planeta, o New York Times. A big expense of newspapers and magazines is paper and delivery. And if we don't have to buy paper and we don't have to pay people to deliver the product, we save an enormous amount of money. So we may be able to deliver our product for less money. Para chegar instantaneamente até a casa do leitor, o New York Times Online paga o preço do pioneirismo tecnológico. Mas já começa a dividir seus custos com os anunciantes, criando, junto com eles, novos serviços. There are many ways to advertise. When you look for a restaurant review, you might find a button that says, for additional information, click here. The advertiser may pay us for the right to publish his entire menu so that you can then see the menu. The advertiser may pay us for the right to have a direct connection to the maitre d's desk, and you can click a button and make a reservation for 4 people for dinner that night, 8 p.m., non-smoking. Além dos meios de transmissão, os laboratórios investem na pesquisa de receptores mais portáteis. Eles prometem facilitar a leitura dos jornais e revistas online. Já existem experiências nesse sentido, que a revista do futuro é uma tela mole, posso levar no banheiro, posso ler no ônibus ou no metrô, que é uma página dupla, que eu recebo por uma anteninha a informação que eu quiser, a hora que eu quiser. Tem os mais antiguinhos que dizem, mas e o cheiro do papel? A gente bota um sprayzinho e sai um cheirinho do papel para você achar que está lendo papel. Enquanto os sonhos futuristas não se realizam e as novas tecnologias não estejam acessíveis ao grande público, como ficam os jornais e revistas de hoje? So there will continue to be, I think, real important advantages of print over the printed form of electronic media. And in the next century, I think people will be able to pick and choose any number of forms of delivery of information. But the essential function of collecting, editing, sorting through, and telling the reader what's important for him to know. That's the magazine editing function, and that function is what we build our future on and what will continue to be important. Our test is when you can read the newspaper electronically while laying in your bed, that's when the majority of the population will start moving to that. Technology has to fit the way people live their lives. People can't change their lives to fit technology. So if you come up with a product and say, this product is great, you just have to learn to read the newspaper a different way, people are not going to do that. I need to be able to take the newspaper on the subway, like this. I need to read it in bed. I need to be able to take it with me on a bicycle. I need to be able to do all those things I can now do. And I'm not going to buy a newspaper that asks me to change the way I live my life to read the newspaper. As novidades tecnológicas não param. Os recursos mais modernos de transmissão já estão no ar. Mas é uma das mídias mais tradicionais que garante estar na frente dessa corrida para o futuro. Apesar de se manter quase o mesmo desde que foi inventado, o rádio já chegou onde outras mídias lutam para chegar. One of the things that people talk about, interactive, right? Interactive TV, interactive this, sit at your computers. Radio is interactive already. I can pick up this telephone and call a station that has a talk host on the air and talk on the air from this desk. I can go out in my car and I can call up WCBS in New York and let the traffic people know that I'm stuck in a traffic jam and go on the air if I want to. I can call up, you're interactive already. Ella Fitzgerald here at 1560 WQEW, and that's why the lady is a tramp. Nós fomos os primeiros a chegarmos perto dos nossos consumidores através do famoso telefone no ar. Né? A rádio sempre teve essa característica, desde o seu nascedouro, ela sempre teve essa característica de interatividade. Parece mesmo que o rádio encontrou uma fórmula para falar com o público de qualquer época, sofrendo poucas mudanças ao longo de sua história. The biggest changes you see, probably in recent years, are the satellite services, which a smaller station can program its morning drive with a lot of community service
and its own music and its own local personalities. And then for 6 or 7 hours in midday, maybe they just bring in the satellite personality that does a generic kind of program with the kind of music the station plays, but is heard on stations all over the country. And then back in afternoon drive period, the local people can come back on and do more local news and community service and a local talk show maybe, and a lot of stations are doing that. A tendência do rádio do futuro é usar as novas tecnologias para enriquecer sua linguagem própria. Recursos como a telefonia celular estão agilizando a captação e transmissão de notícias e serviços. Nós vamos ter que cada vez mais saber explorar essa potencialidade que a gente tem, que é de mexer com a imaginação das pessoas. E o pessoal de criação de agência vai ter que, se quiser, usar o rádio dentro desse grande elenco de informações ou de tecnologia que o consumidor do futuro estará exposto, vai ter que necessariamente saber explorar isso. I believe, quite frankly, that if you're looking 20 years downstream, that radio will probably be the only true mass medium available where you can reach a lot of people at a given moment in time, because people will still listen to the radio as they're going in their cars and, or at work or whatever, whereas television will become much more fragmented with video on demand down at, in that future. Na comunicação, a corrida ao futuro é a disputa para conquistar o consumidor do futuro. O ouvinte, leitor, telespectador ou usuário de toda essa parafernália não vai poder pagar a conta sozinho. E a publicidade, mais uma vez, terá de cumprir o seu papel. So just like the editorial function in magazines, the advertisers, I think, have got a period of learning and experimentation on how advertising fits. But I think one thing is important, and that is, unless there is advertising on interactive television, on multimedia, new media, it will be too expensive for the consumer to afford. If the consumer has to pay the full cost without any support from advertising, then it will never become a mass media. Novas tecnologias, novas mídias, novos negócios. Assim como o usuário terá um leque cada vez maior de opções de lazer e informação, a publicidade terá muito mais espaços para atuar. Espaços que precisam ser descobertos e ocupados desde... Espaços que precisam ser descobertos e ocupados desde já. A televisão aberta sempre se definiu como broadcasting, e o sinônimo do ponto de vista de posicionamento para a televisão paga é o narrowcasting, é a visão estreita, focada de um certo nicho de público. Então, o primeiro efeito que vai haver na mídia é uma fragmentação da oferta com uma definição muito mais clara dos perfis de interesse de público. I am Claymore the Magnificent! Click on me now and you will enter my magical tent! Muitas pessoas que não tinham acesso à mídia passam a ter o acesso pelo baixo custo e pela objetividade da mídia. Então eu acredito que o ingresso de novos clientes nas agências vai ser também uma revolução que a televisão pela assinatura vai criar. Quanto maior a oferta, maior a tendência de segmentação nas mídias. Canais e programas que se destinam a públicos cada vez mais específicos. Com os recursos da interatividade, até o consumidor poderá criar sua própria mídia. Yes, I think advertisers will take advantage of every new form of media, including this new interactive media. Right now, we have a number of advertisers and advertising agencies that are experimenting with interactive advertising. Obviously, if they can get an immediate response to a commercial message from a consumer, that's of great value. And perhaps they're willing to pay more for the opportunity to get a direct response from the viewer than they will under traditional passive advertising on television or in newspapers and magazines.
Brasil. Está nascendo um novo país. A estabilização da economia e a abertura de mercado apontam para novos tempos. Qualidade e competitividade são exigências para quem não quer ficar de fora das mudanças. Trabalhar no presente, com cabeça e olhos atentos no futuro, representa a sobrevivência de qualquer empresa, de qualquer profissional. Para atuar na área de informação, o compromisso é maior. Se quiser vencer nesse cenário, o profissional de mídia e comunicação deve ser, desde já, mensageiro dessa nova era. No fundo, o Brasil se engajou agora no cenário mundial. Foi o último país do mundo agora que tinha inflação, que não vai ter mais. A melhor coisa que poderia acontecer para a propaganda, e principalmente para o profissional de mídia, é exatamente isso. Estabilização da economia, competitividade, iniciativa privada, tá? E concorrência. Tá? Ganha o melhor. Não tem mais reserva de mercado, não tem mais política de cartel, nem abuso de poder econômico. Coisa que nós só vivemos isso nos últimos 20 anos. É um outro cenário, completamente diferente. Nós vamos ter que reaprender. Mas é o melhor cenário possível. É o cenário que a gente chamaria de primeiro mundo. Para uma geração que aprendeu a sobreviver na grande crise do país, o desafio é ainda maior. Na comunicação, a estabilização da economia vai trazer de volta o planejamento de mídia. A competência será resgatada e volta a ser a melhor estratégia para quem quer vencer num mercado altamente competitivo. Que aí exatamente tem uma valoração, uma grande valorização dos profissionais de mídia. Sem nenhuma dúvida, eles serão muito mais importantes em tempos de moeda estável do que em tempos de moeda instável, como era antigamente, né? O cliente vai continuar pressionando, o cliente vai querendo ver o seu dinheiro cada vez melhor aplicado e trazendo melhores resultados, uma relação custo-benefício sempre bem medida, mas o lado técnico vai pesar muito mais do que qualquer outro contrapeso econômico-financeiro como tinha antigamente. Nas agências de publicidade, a criatividade continuará a ser a matéria-prima mais importante. E a criação não será mais exclusiva de um só departamento. A criatividade deve romper os limites e integrar todos os setores. Juntos, os profissionais irão descobrir, entre as novidades da tecnologia, aonde estão as melhores oportunidades de negócios. Vai requerer talento, vai requerer competência a conseguir manobrar um leque tão grande de alternativas e conseguir combinações eficientes. Mas esse eu acho que é um desafio bom de enfrentar. Do que é feito o futuro, se não de sonhos? Nos mais modernos laboratórios, os técnicos parecem estar sonhando acordados. A maioria desses inventos não vai estar disponível tão cedo. Mas todos aqui trabalham para o conforto das novas gerações. A tecnologia irá aproximar cada vez mais os homens do futuro. A informática e os meios de comunicação estão rompendo as fronteiras do mundo, criando a verdadeira aldeia global. Quem não estiver atento desde já a todas essas mudanças, corre o risco de perder a melhor parte desse sonho e acordar no meio de um pesadelo. Nós não temos ideia de como a informação vai chegar ao homem num futuro talvez não muito distante. Tudo o que podemos imaginar agora pode ser muito pouco diante da velocidade da tecnologia de comunicação. Tudo o que se pensar hoje pode estar completamente obsoleto amanhã. Mas uma coisa nós temos absoluta certeza. Seja qual for o caminho entre a informação e as pessoas, a credibilidade será sempre indispensável.